Tenho certeza que o Miles escreveu essa letra aí com belas intenções, mas lutar guerras em nome do amor, quem conhece um pouquinho de história, isso nunca deu muito certo, né? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. 2022 está sendo um ano bem interessante pro rock, né? A gente teve o lançamento do Slash, a gente teve o lançamento do Helicopters, a gente teve o lançamento do Ozzy Osbourne, Slipknot vai lançar um disco novo e agora Chili Peppers vai lançar mais um disco duplo e o Alter Bridge está lançando música nova. Então aí o Gene Simmons não estava muito certo quando ele disse que o rock já está morto e enterrado. Realmente aí não tem nada de novo surgindo, mas as bandas que estão na ativa estão criando coisa boa e se mantendo aí muito criativos e criando coisas novas pra gente apreciar, e quanto a isso eu sou muito grato. O Alter Bridge é uma banda que eu gosto bastante, mas ela tem variado bastante o seu estilo desde o AB3, né? Um disco ali que foi um divisor de águas na carreira da banda, onde elementos mais progressivos começaram a integrar o som, e eu confesso que após o 3 eu não curti tanto os lançamentos, né? O Fortress ali e outros discos que eles lançaram. Tem músicas boas, claro, é uma banda de muita qualidade, mas no meu gosto pessoal os 3 primeiros são os grandes clássicos da banda, né? Eu acredito que o Miles aí dividindo seus talentos entre a banda solo do Slash e os Conspirators e o Alter Bridge deu um burnout aí no seu processo criativo, mas porque eu acho que os últimos trabalhos do Alter Bridge não foram tão bons quanto os primeiros, mas é claro que a qualidade continua, mas só uma opinião pessoal, né? Eu acho que deu uma decaída um pouquinho assim, com mais elementos progressivos e perdendo um pouquinho da essência da banda, apesar das músicas serem boas, né? Mas não tão boas quanto as que vieram antes. E eu acho que esse novo single, Pawns and Kings, ele já me deu uma esperança, assim, porque eu já vi um vigor e um Alter Bridge diferente, aí pegado, pesado, que eu já não tinha visto anteriormente, assim, né? Claro que a banda sempre foi pesada, sempre teve muita qualidade no seu som, mas eu notei algo diferente, assim, um vigor, uma renovação de criatividade nesse novo single. E eu acho que aí o Alter Bridge tá para lançar algo muito bom. E aí o que a gente pode comparar, assim, as pessoas que gostam da carreira solo do Slash, o Tremonti na sua carreira solo, a carreira solo do Miles e o Alter Bridge, a gente notando as diferenças entre os compositores, a gente meio que já consegue decifrar quem escreveu o quê. E a Pawns and Kings, pra mim, ela tem muitas peculiaridades que parece que esse som foi escrito pelo Tremonti. Principalmente o jeito de dar esse contraste entre os versos que são a quebradeira com um refrão um pouquinho mais cadenciado, assim. Então eu conseguiria enxergar esse som na voz do Tremonti muito facilmente. E quem quer conferir a carreira solo dele, ele tem um disco chamado Dying Machine, que eu gosto bastante e mostra aí todo o talento desse cara, não só nos vocais, né? Ou melhor, não só nas guitarras, como nos vocais, né? O Tremonti aí, na hora de assumir os microfones, ele manda muito bem, né? A gente realmente, ou às vezes a gente considera que o guitarrista nem sempre cante muito bem, né? Ou quando ele faz parte de uma banda que tem um vocalista tão bom quanto o Miles, mas quando o Tremonti assume os vocais aí na sua carreira solo, o cara manda muito bem. Então o cara não só toca muita guitarra, como ele canta bem, e o que é o caso do Miles, né? Ele não só canta bem, quanto o cara toca muita guitarra também. Vamos para a música de hoje, então, Pawns and Kings, né? Os peões e os reis. Então já uma temática meio política, meio atual, que o Alter Bridge gosta de abordar, principalmente nas músicas mais recentes. Vamos pro verso 1. Tear down the walls and show your courage as you heed the call, embarking on the journey yet to come. Então quebre as paredes, né? Derrube as paredes e mostre a sua coragem quando você atende ao chamado. Olha só, embarking on the journey yet to come. Embarcando na jornada que está por vir. Olha só, né? Então a gente já tá vendo aí alguma... não começou muito político, né? Mas a ideia dos peões e dos reis me remete à política. There is no time to waste. The wretched and the heartless take your future if you let their will be done. Então nós temos tempo a perder, não temos tempo a perder. Os miseráveis, os desgraçados e os sem corações, ou sem coração, eles pegam e se apropriam do seu futuro. If you let their will be done. Se você deixar a sua vontade ser feita. Então... interessante, né? Até não me lembra tanto política como mais a situação política atual, né? Com essa ideia aí da falta de liberdade de expressão que a gente tem hoje em dia, né? Mas isso aí, claro, como grande bom artista, é a minha interpretação da letra deles e talvez eles deixaram vago de propósito justamente para quem lê interpretar da sua própria maneira. Stand up and hold your ground, don't let the bastards grind you down. Então se levante, fique de pé e mantenha o seu terreno, né? Hold up your ground, né? Fica firme aí onde tu tá. Não vai para trás, né? Don't let the bastards grind you down. Então não deixe os bastardos te moerem, né? Grind you down é tipo aos poucos irem te destruindo, né? Te acabando contigo.
It's time to show the devil what we are, surrender nevermore. Está na hora de mostrar para o demônio quem nós somos, surrender nevermore, se render nunca mais. Olha só, bem interessante, né? O que será que ele está falando também, né? Quem será esse inimigo que ele está falando? Porque na época dos outros discos, os dois últimos discos, o Trump ainda era o presidente. Tem várias músicas que são ligadas a ele, né? Que fazem menção à sua presidência. Mas como ele não está mais no poder, é interessante ver sobre o que eles estão falando agora, né? Though deep inside we're battle worn, we'll never let them tear this land apart. No. Então, mesmo que lá dentro, lá no fundo, nós estamos já com fatiga ou fatigados das batalhas, né? Battle worn significa aí, né? Nós já fomos tomados, já estamos cansados. As batalhas e as guerras que nós lutamos, elas tiveram as suas consequências, né? Isso é o battle worn, né? Cansado da batalha, né? We'll never let them tear this land apart. Não. Então, nós nunca vamos deixar eles despedaçarem esta terra. Não. Então, já é um conflito interno dos Estados Unidos. Então, talvez já seja remetendo a uma guerra civil, né? Dois lados brigando ao invés de o povo contra um possível presidente. For all of the hope that it brings, and though we're pawns, we could be kings. If we believe, against all odds, we will survive. Então, um refrão de muita esperança, né? Por toda a esperança que isso nos traz, e mesmo que nós somos peões, nós poderíamos ser reis. Se nós acreditarmos, contra todas as dificuldades, as circunstâncias, nós vamos sobreviver. Interessante essa letra, né? Um pouquinho idealista, assim, né? Porque a gente sabe que a vida não é bem assim, mas interessante passar essa mensagem de esperança, né? E o Alter Bridge é uma banda aí que sempre manteve, desde o primeiro disco, sempre teve essa conotação nas suas letras, essa ideia de manter a esperança viva. Isso é muito bom. Release the hounds of doom, unsheath the blade we cannot lose. Então, solte os cachorros, né? Hounds é os cães do destino. E o doom, já falamos, coincidentemente, essa palavra tem aparecido em várias letras, né? Então, talvez não coincidência, mas os artistas atuais estão falando muito sobre doom, né? E o doom é esse destino com uma conotação de ruindade, né? Então, é um futuro que está para vir, um certo julgamento, um certo destino que vai nos julgar e vai nem sempre ter um resultado muito positivo. Então, o doom, ele tem essa conotação negativa. Unsheath the blade we cannot lose. Então, desembainhe a sua lâmina, a sua espada, nós não podemos perder. Então, chamando as pessoas aí para a luta, né? We're fighting for the only thing we've known, and when it's said and done, our victory is gained for love. Olha só, bela poesia, né? Apesar, de novo, né, um pouquinho idealista. Nós estamos lutando para a única coisa que nós conhecemos. We're fighting for the only thing we've known. And when it's said and done, our victory is gained for love. E quando tudo for dito e feito, when it's said and done, né, quando acabar, quando vier o resultado dessa luta, dessa briga, our victory is gained for love. A nossa vitória é vencida para o amor, né? Aqui é um pouquinho... Quem sou eu para discordar do Miles, né? Mas todo mundo que lutou em nome do amor sempre foi um pouquinho genocida, né? Sempre teve algum tipo de chacina ou alguma coisa na história em nome do amor. Então, não é... né? Eu tenho certeza que o Miles escreveu essa letra aí com belas intenções, mas lutar guerras em nome do amor, quem conhece um pouquinho de história, isso nunca deu muito certo, né? A worthy sacrifice of flesh and blood. Então, um sacrifício de carne e sangue que seja digno, né? Um digno sacrifício de carne e sangue. Ô, Miles, tá ficando estranha essa letra, cara. Tá ficando estranha, né? A ideia aí de se sacrificar em nome do amor, lutar uma guerra, né? Não sei muito bem o que ele tá querendo dizer com isso, mas tá ficando estranha essa letra, né? E aí ele entra num refrão que é uma versão expandida do primeiro. Vamos lá. For all the hope that it brings and though we're pawns we could be kings. E if we believe against all odds we will survive. Então aqui repetindo o primeiro, né? Por toda a esperança que nos traz, nós somos peões, mas poderíamos ser reis. Se nós acreditarmos, contra todas as dificuldades, nós vamos sobreviver. Tá, beleza. The last shall be first, give it time, if in the end we're still alive. Então, os últimos serão os primeiros. Dê tempo, né? Dê um pouquinho de tempo para que isso aconteça. If in the end we're still alive. Se no fim, talvez nós estivermos vivos. Tá bom. Eu acho que isso aí tem a ver com uma certa guerra atual. Eu acho que é meio que isso que ele tá falando. Porque aí ele não tá especificamente falando de nenhum líder, mas sim da situação geral de guerra, né? Interessante. Our victory will prove in time that we were right all along. We must stand up for all that we are. Nossa vitória vai provar em tempo, né? Em tempo a nossa vitória vai provar que nós estávamos certos desde o início, né? Estávamos certos desde o início. We must stand up for all that we are. Nós precisamos nos levantar, né? Ficar de pé
manter a nossa postura por tudo aquilo que nós somos. O que me dá a ideia, ou a entender que é uma guerra moderna, é essa ideia de os últimos serão os primeiros, dê tempo, se no futuro, se no final nós ainda estivermos vivos, né? Isso me dá a ideia de uma guerra nuclear, né? Então, se não soltarem umas bombas e acabarem com tudo, nós vamos ser vitoriosos, né? Então, analisando situações atuais, talvez seja isso que ele está falando, né? We must fight till the dawn, till the last of their kind are gone. Então, nós precisamos lutar até o amanhecer, até que o último da sua raça, do seu tipo, vá embora. Então, é realmente, né, uma letra muito idealista, assim. Hoje em dia eu não sei o que pensar, e eu não tenho nenhuma opinião formada sobre o que está acontecendo, mas essas ideias... quem sou eu, né? De novo, né? É ruim criticar o Walter Bridge, mas essas ideias muito idealizadas sobre as coisas, onde tem um lado certo e um lado errado, né? O peão um dia vai ser rei, né? Mas será que o peão fez alguma coisa para merecer ser rei? Será que todo o tipo que ele luta é do mal? Ou será, né? Então, quando tu generaliza demais, assim, né? Os últimos serão os primeiros, o peão vai ser rei. Essas coisas, essas ideias, assim, muito extremas e muito generalizadas, elas são meio estranhas e são muito delicadas, né? Então, essa ideia de que todos estão certos e todos estão errados, assim, isso é muito curioso e eu já me questiono o quanto é benéfico passar uma mensagem desse tipo, né? Porque, como a gente sabe, assim, guerras são feitas por interesses, né? E talvez aqui, como recentemente o Walter Bridge sempre está falando muito de política nas letras, é curioso tu defender um lado ou outro quando sempre existe interesse dos dois lados, né? Ninguém luta uma guerra de graça, ou em nome do amor, ou em nome da bondade, né? Isso aí é só nos filmes, ou é só o que os Estados Unidos queriam que a gente acreditasse em todas as guerras que eles lutaram, sempre foi em nome da liberdade, da justiça e da igualdade, e no fundo eles queriam alguma outra coisa do lugar que eles estavam invadindo, né? Então, o Miles aí sendo americano, talvez ele também foi consumido um pouquinho por essas ideias americanizadas aí, né? Eu falava isso bem no início do canal e faz tempo que eu não repito isso. Mas aprender inglês é muito bom para justamente eu saber discernir o que as pessoas estão falando. Sempre que alguém traduz, e nesse caso não é diferente, sempre que alguém traduz alguma coisa, ela vem com a conotação da pessoa que está traduzindo. E às vezes é muito bom tu saber inglês justamente para tu te tirar as tuas próprias conclusões e não se deixar ser influenciado pela opinião de outras pessoas. E na ponte ele diz, stand your ground, hold your head high, your honor for your life. Então, mantenha-se firme, segura aí o seu chão, né? Fica firme, hold your head high, mantenha a sua cabeça erguida, your honor for your life, a sua honra pela sua vida. Stand your ground, don't compromise, your courage, their demise. Então, mantenha-se firme aí, don't compromise, né? Não faça concessões, né? Fica firme no que tu acredita, your courage, their demise. Então, a sua coragem vai ser o fim deles, né? Demise seria a morte, o falecimento, o fim das coisas, né? E aí, no último refrão, ele já adiciona na ideia, né? Então, isso sempre é muito interessante, né? O refrão vai evoluindo, né? For the hope that it brings and though we're pawns we could be kings. Então, pela esperança que nos traz e mesmo que nós somos peões, nós poderíamos ser reis. The meek shall sing the song tonight for all the hope that it brings, né? O meek é os fracos, né? Então, os fracos têm que cantar esse som essa noite para que toda a esperança, ou por toda a esperança que nos traz, né? É realmente, honestamente, é engraçado porque eu sou um fã de Walter Bridge, mas essas letras idealizadas assim não me agradam nem um pouco. And though we're pawns we could be kings, if we believe against all odds we will survive. E mesmo que nós somos peões, nós poderíamos ser reis, e se nós acreditarmos contra todas as circunstâncias, todas as dificuldades, nós vamos sobreviver. The last shall be first, give it time, if in the end we're still alive. Então, os últimos serão os primeiros, dê tempo. Se no final nós ainda estivermos vivos, né, aquela conotação de uma guerra nuclear que a gente já falou antes, our victory will justify that we are right where we belong. Então a nossa vitória vai justificar que nós estamos bem onde nós deveríamos estar. Olha só, é muito americanizada essa frase, né? A nossa vitória é que vai justificar. Então não importa o que tu fez para atingir a vitória, é ela que vai justificar that we are right where we belong, que nós estamos exatamente onde nós deveríamos, onde nós pertencemos. Isso é um ideal muito americano, né? Vai lá, toma as coisas dos outros, invade a terra dos outros em nome da justiça, e aí a vitória justifica tudo que eles fizeram, né? Infelizmente aí o Miles, e eu sei que ele é um cara bem
sobre igualdade, empatia, né? Ele é um cara assim, né? Mas aí tu vê que ele foi um pouquinho consumido. A não ser que essa letra seja um pouco irônica, dá pra ver que ele foi consumido um pouquinho por esses ideais aí, que nem sempre são claros, né? A vida é feita de tons de cinza, nem tudo é preto no branco, e essa ideia aí de a vitória justifica, né? O fim justifica os meios, tá bem presente nessa letra. Então, uma letra que era pra ser de esperança, ela tá tendo uma conotaçãozinha um pouquinho diferente se tu parar pra analisar, né? E aí ele termina a música com Pawns and Kings, let sovereign wings give strength where there is none. Então os peões e os reis deixem as asas soberanas darem força onde não existe nenhuma, né? Aí uma ideia angelical, né? Serem abençoados por uns anjos da coragem aí para lutarem essa briga, né? Pawns and kings, the meek shall sing until God's will is done. Então, os peões e os reis, os fracos, né? Os fragilizados devem cantar até que a vontade de Deus seja feita. Isso aqui me lembra um pouquinho também a ideia de cruzadas, né? A ideia, eu não sei o que ele quer dizer com isso, assim, se essa letra faz menção a algo atual ou se é um álbum temático. Pode ser isso também, né? Pode ser um álbum conceitual aí onde ele tá falando, sei lá, de um cavaleiro templário ou de alguma guerra santa. Me lembra muito isso, assim, porque a letra é muito bem escrita, o inglês está perfeito, a poesia é muito bem feita, o jeito que ele usa as palavras para rimar, as ideias estão muito concretas e interessantes, né? Nada que esses caras fazem é mal feito e é feito com pressa ou sem pensar, né? Mas essa ideia idealizada, essa letra, essa poesia idealizada desse ponto de vista de guerra, onde um lado é fraco e tem a razão e o outro lado é totalmente malvado e está tentando dominar e tu precisa, né? O fraco precisa vencer o forte em nome de Deus. Tá muito curiosa essa intenção, essa ideia, né? Como eu não sei muito bem a intenção dele por trás dessa letra, e tudo que eu consegui investigar aqui me remete a uma certa guerra atual que a gente tá acompanhando aí. Talvez seja isso que ele está falando, mas realmente, como eu já falei durante toda essa tradução, essas ideias muito americanizadas, muito idealizadas quando se fala de conflitos, principalmente em conflitos que não faz parte da nossa realidade, elas são muito delicadas de se abordar, né? Mas é muito bom porque no pior dos males, essa letra nos faz pensar, né? E a mensagem de hoje, ou o que eu posso passar com essa tradução, se você viu esse vídeo até agora, é justamente isso, assim. Sempre toma muito cuidado na hora de interpretar alguma coisa, ou aprende o máximo que tu pode, justamente para quando tu interpretar algo vindo de outra pessoa ou de outra língua, não seja filtrado sobre a perspectiva de outra pessoa, né? Então, tem um entendimento melhor sobre essa letra? Deixa aí embaixo nos comentários. Quer pedir uma música para um próximo episódio? Deixa aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não confia na opinião dos outros.